de rádio via internet. É o Show de Rádio Digital, parceria do Show de Rádio e o Porto Digital. Eu estou com o professor Silvio Meira, que é professor titular de Engenharia de Software do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, presidente do Conselho do Porto Digital. E hoje o nosso Silvio Meira fala do Plano Nacional de Banda Larga. Que negócio é esse? Bom dia, Silvio. Bom dia, Edvaldo. Bom dia, ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Plano Nacional de Banda Larga é um projeto federal que reconhece, para começar, que conectividade é uma das molas motrizes da economia. Como assim mola motriz da economia? Se a gente pensar nas infraestruturas de qualquer economia moderna hoje, a gente consegue identificar várias que estão aí há muito tempo, como água, por exemplo, como estradas. A infraestrutura de água, a infraestrutura de estradas, a infraestrutura de esgotos, que nem é tão boa no Brasil, são infraestruturas que estão aí há séculos, algumas delas há milênios. Estradas a gente consegue identificar certamente desde o princípio da história da humanidade. Tem a infraestrutura de eletricidade, que está aí basicamente há 100 anos, e que foi universalizada, ou seja, chegou na casa de todo mundo, em todas as empresas, em todas as cidades, em todos os lugares, nesses últimos anos. Foi só nessa última década que a gente levou eletricidade à última casa brasileira que não tinha eletricidade. Então hoje, para não ter eletricidade, você tem que escolher não ter. Você não vai mais deixar de ter porque você não tem acesso a ela. Você tem que fazer uma escolha consciente de estar fora dessa infraestrutura. A infraestrutura de conectividade começa pela infraestrutura de comunicações, com os telefones, por exemplo, começando a ser instalados no Brasil no fim do século XIX, nos anos 1800 e alguma coisa, no século XX, nos anos 1900, com eles penetrando pelo Brasil de uma forma distribuída, cada cidade tinha a sua rede telefônica. Depois você unifica, ao redor de 1970, todas as redes telefônicas ao redor da Telebrás, e aí você começa a efetivamente conectar o país como um todo. Mas naquela época isso era feito de uma maneira muito ineficiente, muito ineficaz. Na hora que você começa a ter conectividade via internet, acontece como se fosse um passe de mágica. Ou seja, eu começo a transformar os mecanismos de comunicação, começo dessa rádio aqui onde a gente fala para o mundo, nos mecanismos de conectividade e de formação de comunidades, onde todo mundo fala com todo mundo o tempo todo, com cada um sendo um agente que a gente podia chamar de primeira classe. Um agente de comunicação de primeira classe, onde cada um faz a sua parte independentemente de qualquer outro e sem controle de um editor central, de novo como é o caso aqui na rádio. A contribuição que esse mecanismo de conectividade provido pela internet, pela web, por e-mail, por sistemas, por sites de compras e assim por diante faz para a economia, segundo dados das Nações Unidas, significa que cada 10% de conectividade de internet de boa qualidade equivale a 1% de aumento do PIB num país qualquer. Daí a importância do Plano Nacional de Banda Larga, que é um projeto para conectar todas as cidades do país e nesta década levar conectividade de internet a pelo menos 50% de todas as casas e se der certo, se der muito certo na minha opinião, a 75% de todas as casas, levando o Brasil a nível de conectividade de internet bastante parecidos com a dos principais países e economias do mundo. Informação do nosso Silvio Meira sobre a questão banda larga, que é um assunto que o governo federal está começando a discutir mais profundamente para que todos possam ter internet em suas casas. O Silvio Meira volta amanhã. São 6h44. Giro na notícia. Eu vou a cada ação.